Sim, você está no canal dos Mistérios. Na verdade, o canal das sobrenaturalidades. E essa história que eu vou contar hoje também é muito impressionante do ponto de vista sobrenatural. Gente, não é uma história onde nós teremos um fantasma, não. Mas é uma história de uma sobrenaturalidade fantástica, incrível. Por isso, eu reputo essa história como uma das mais bonitas aqui do canal. Eu tenho certeza que você vai ouvir e vai concordar comigo. Tenho plena convicção disso. Então eu quero pedir para você que se prepare, porque a história é belíssima. E eu diria até que é uma história que mereça ser compartilhada, especialmente com as pessoas que estão assim com as suas fés abaladas, sabe? Por exemplo, se você conhece alguma pessoa que está passando por uma fase difícil, inclusive na área da saúde, atenção para esse detalhe. De repente você conhece uma pessoa que está vivendo um momento delicado de saúde. Então compartilhe essa história com essa pessoa, porque eu tenho certeza que essa história vai levar alento, força e fé para muita gente. No canal das Sobrenaturalidades do Paulinho Boa Pessoa, você vai viver conosco todas essas emoções. Tá tudo pronto, tá tudo preparado, eu já vou apresentar. Antes de começar, queria pedir a você que se fizesse membro aqui do nosso canal. Ô Paulinho, mas é importante para você? É muito importante, porque o YouTube incentiva os produtores de conteúdos a que tenham membros. Porque quando um fã se torna membro, ele passa a assinar pelo canal. Ele diz assim para o YouTube: eu confio nesse produtor de conteúdo. Eu confio. Olha, eu gosto desse canal, eu confio em quem anuncia, quem apresenta. Então, YouTube, eu boto fé. Você entendeu a importância? Outra coisa importante que eu quero falar com você: se inscreva aqui no canal. Se inscreva, é fundamental que você se inscreva, que você acione o sininho para que você seja comunicado quando uma nova história chegar. E há o nosso canal Paulinho Boa Pessoa Oficial. Você coloca assim, ó, Paulinho Boa Pessoa Oficial. Tenho histórias fantásticas por lá. Aliás, as 3 últimas que eu coloquei no Paulinho Boa Pessoa Oficial, gente, é de um conteúdo riquíssimo. São histórias transformadoras, as 3 últimas histórias do Paulinho Boa Pessoa Oficial. Dá uma passadinha por lá para você conferir e ouvir. Ok? Bem, isso posto, do fundo do meu coração eu digo: prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar, porque a história sobrenatural de hoje, aqui do canal, acabou de começar. Rádio Emoção, Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Eu só havia tido uma filha na minha vida. Eu, Maria de Fátima, casada com Francisco. Sempre fui uma mulher daquelas assim, sabe? Que nasceu com o coração voltado para a maternidade. Eu acho que eu havia puxado a minha mãe no que diz respeito ao coração. A minha mãe teve 8 filhos. Eu queria também ter enchido a minha casa. Era uma expressão que se usava no interior. Ó, fulana vai encher a casa. Quer dizer, era uma mulher que tinha o coração voltado para a maternidade. Eu tinha essa expectativa. No entanto, depois do casamento com o Francisco, eu acabei tendo a minha filha Sheila. E olha, não deu mais. Incrível. Não deu mais. Tanto é verdade
que quando eu ganhei a Sheila, eu tinha 23 anos de idade. 23. E o tempo foi correndo, o tempo foi passando. A minha filha de 20 anos agora era única. Era única. Eu já tinha atingido os meus 43 anos, embora eu carregasse comigo um pouquinho daquela frustração, sabe? De não ter tido mais filhos. Porque, como eu disse, eu tinha o exemplo da minha mãe. Minha mãe teve 8. Eu queria também ter enchido a casa. Meu marido Francisco sempre me respeitou, sempre me amou. E ele colocava o famoso pano quente. Calma, tá ótimo. Foi o que Deus nos deu. O que Deus nos havia dado. Sheila, nossa filha, atingia agora 20 anos. Única filha. Nós éramos um casal de muita fé. Tanto eu quanto o Francisco. A nossa filha Sheila também. Nós éramos uma família do bem. E talvez tenha sido por isso, e eu não tenho dúvida que foi por isso, que naquela noite eu tive aquele sonho tão significativo. Afinal de contas, eu contava a essas alturas 43 anos de idade. 43. E com tanta fé que eu tinha em Deus, que todas as noites eu fazia as minhas orações. E eu sempre dizia assim, ao final da minha oração: Senhor, se houver necessidade de qualquer aviso, o faça através do meu sonho. Faça isso através do meu sonho. E naquela noite em especial, aos 43 anos de idade, tendo a minha filha única com 20 anos, a Sheila, eu tive um sonho. Um sonho onde eu estava assim, num jardim, um lugar bonito. Havia uma casa branca naquele jardim de grama verdinha, com muitas roseiras plantadas, e nas roseiras botões, rosas. E de repente, eu caminhando por aquele jardim, havia um sol matinal, bonito, amarelado. E de repente eu ouvi uma voz: Maria de Fátima. Maria de Fátima, eu vou lhe dar mais um filho. Eu olhei, procurando de onde vinha a voz, embora ela fosse nítida, clara. Eu não via, eu vi apenas aquele sol matinal amarelado. Será que veio de lá? Será que veio do sol? Eu olhei em direção ao sol, que se podia olhar pelo horário da manhã, presente ali no sonho. Aquele começo de manhã, o sol amarelado. E de novo uma voz que não deixou nenhuma dúvida: Maria de Fátima, eu vou lhe dar mais um filho. Com 43 anos, assim que eu despertei pela manhã, eu acordei assim com um meio sorriso nos lábios. Afinal, a minha filha já tinha 20 anos, 43, mas eu tenho tanta fé. Eu tenho tanta fé, e aquele sonho foi tão claro, não deixando nenhuma dúvida: Deus me dará mais um filho. Deus me dará mais um filho. Eu ainda comentei com o meu marido, o Francisco, que não fez comentário, ele apenas riu. Ele achou engraçado. Afinal de contas,
43 anos, eu não era velha, absolutamente que eu não era velha. 43 anos ainda é uma mulher jovem, mas já não é mais a idade para se engravidar. Vocês estão me entendendo? Mas Deus foi tão claro, Deus foi tão nítido na sua voz durante o sonho que eu não tive comigo nenhuma dúvida. Eu vou engravidar, eu vou ter mais um filho. Aos 43 anos eu terei mais um filho. E eu acreditava piamente naquilo. E eu acreditava naquilo de maneira tão forte, mas tão forte, que de fato, a coisa mais impressionante, a minha menstruação não veio mais. Eu falei pra você, Francisco, nós vamos ter um filho. E não era só a menstruação que não vinha mais. Eu passei a ter todos aqueles sintomas dos quais eu havia até me esquecido, sabe? Começaram de novo aqueles enjoos. Eu comecei a ter aqueles sintomas que eu havia tido quando da minha primeira gravidez. Eu comecei a ter os enjoos, eu comecei a ter sonolência, eu comecei a ter desejos alimentares, a minha menstruação que não vinha mais, e de repente o meu seio, o meu peito começou a crescer, a ausência de menstruação, o peito que cresce, o crescimento da barriga. Eu comecei a ter uma sensação, sei lá, de algo mexendo já na minha barriga. Será? Será? Aos 43 anos, o sonho foi tão claro, não deixando qualquer dúvida. Eu estou grávida, e a barriga começou a crescer. E foi com muita alegria que eu disse ao Francisco, eu não falei para você, Francisco, eu disse a você que Deus nos daria mais um filho, e eu já estou grávida. E o Francisco, ele no começo assim ficou meio que assustado devido à minha idade, se bem que eu não era nenhuma velha, 43 anos, embora ele tenha 7 anos mais do que eu, ele tenha 50, ele ficou meio assustado, mas diante de todas as informações que eu passei para ele e diante dos sintomas todos que eu estava sentindo, ele, por que não? Por que não? Ele também acreditou nessa hipótese, e foi assim que ao longo dos meses que foram passando, eu ia sentindo tudo isso: enjoos, sonolência, desejo de alimentação diferente. Eu tô com a vontade daquele pudim de padaria. É aquele feito com pão. Eu quero o pudim feito com pão. A ausência da menstruação, o crescimento da barriga e das mamas, a sensação de sentir o feto mexer. De repente o meu peito, ele havia aumentado e começou até a ter um vazamentozinho de leite materno. Era a gravidez, os meses avançando, cheguei a 3, a 4, 5 meses de gravidez, a barriga tá grande. E foi no 5º mês da gravidez que eu resolvi ir ao médico. Eu tinha, no fundo, eu tinha tanto medo, sabe? Tanto medo de aquilo não ser confirmado, que eu acabei não tomando determinadas providências de idas ao médico. Mas no 5º mês de gravidez, 5º mês pelas minhas contas, eu resolvi ir ao médico. E aí, eu procurei um médico ginecologista, e ele começou a fazer todos os exames. E na medida em que ele fazia os exames... E aí, doutor? Como é que tá o nenê? Dona Maria de Fátima, não há gravidez. Não tem nenê. Como assim, doutor? Pelas minhas contas, eu já estou entrando no 5º mês.
Não. Por enquanto, o que eu observo na senhora, e foi muito importante a senhora ter vindo ao médico, é um cisto. Um cisto? Em outras palavras, é uma espécie de um tumor no seu útero. Eu vou ter que marcar uma cirurgia urgente. Marcar uma cirurgia urgente com a senhora. Porque a senhora tem um tumor considerável. No útero. Não é possível, doutor. Olha, eu já tenho 30 anos como médico. Sempre nessa função de ginecologista. Eu nunca me enganei com isso. Eu preciso operar a senhora imediatamente. Foi de suma importância que a senhora tivesse marcado essa consulta para hoje. Eu vou dizer uma coisa para a senhora. Se mais uma semana se passasse, talvez o que, doutor? Talvez não tivesse mais o que fazer. E não é necessário que eu diga que o que foi que eu senti, como eu senti aquele golpe, porque eu estava preparada para ter um nenê. Eu tive, sim, uma gravidez chamada psicológica. Era tanta fé, era tantos avisos. Eu tinha certeza do bebê. E agora, um tumor. O médico me operou. Era um tumor que assustou a ele próprio. Chegou a pesar 500 gramas, meio quilo. Era uma coisa exagerada. Feita biópsia, se tratava de um tumor maligno. Mas de acordo com o médico, eu fui no dia certo. Nem mais um dia poderia ter sido esperado. O tumor foi extirpado na sua totalidade. Fiquei no hospital. A internação que se estendeu, para ser exata e precisa, foram 28 dias de internação. 28 dias. Eu estava num quarto onde havia a meu lado mais outras 2 camas. Numa delas, na cama do meio, eu estava num quarto onde havia do meu lado mais 2 camas. Numa delas, na cama do meio, uma senhora em fase terminal. O nome dela, Rosa Maria. Naquele ambiente do hospital, fizemos amizade. E foi a Rosa Maria que, conversando comigo, falou: "Você tá bem, né, Maria de Fátima?" Olha, graças a Deus, o médico fez os exames, não há nenhum resquício mais de qualquer tumor. O tumor que havia em mim foi extirpado. Pesava meio quilo, você acredita? Nossa, Maria de Fátima, que imenso. Pois é, meio quilo. Mas graças a Deus, o médico disse que eu vim no dia correto. Nem mais um dia poderia se esperar. Ô, Maria de Fátima, pode falar, Rosa. Eu tô no fim. Fala assim, Rosa. Não, eu sei. Você não falou que você foi avisada por Deus num sonho de que você teria outro filho? Falei, mas eu acho que Deus queria que eu me prevenisse para tirar esse tumor, né? Não, Deus queria que você tivesse outro filho mesmo. Como assim, Rosa? Eu não tô te entendendo. Você vai ficar com o Luca. Quem é o Luca, Rosa? Meu bebê. Ele tem 4 meses. Eu não tenho ninguém. Deus me avisou também num sonho que eu vou pro chamado outro lado do mistério. E você vai ficar com o meu filho. Eu não sei.
como você vai reagir, Maria de Fátima. Mas eu precisava te avisar. Você fica com meu filho? Oh, Rosa. Rosa, eu acho que você não vai morrer, nada disso. Você vai ser a mãe do... Por favor. Por favor. Eu só quero que você diga. Você fica com meu filho? Fico. Fico sim, Rosa. Fico sim. Eu fico com ele. Você pode ficar em paz. Que eu fico com ele. Foi antes até de sair do hospital que a Rosa pediu que uma amiga dela, que trabalhava na mesma casa de família que ela, trouxesse o Luca para eu conhecer. Ele era um bebezinho de 4 meses. No dia que o Luca foi trazido, meu marido estava presente. Numa dessas coincidências da vida. E nós nos apaixonamos por ele desde o primeiro momento. Lamentavelmente, a Rosa, de fato, não resistiu. Veio a falecer. Quando ela morreu, eu já tinha saído do hospital, onde eu fiquei internada 28 dias. E já tinha uma convivência com o Luca. Cumprimos, eu e meu marido, o que prometemos a ela. O Luca hoje é um menino lindo que acaba de completar 11 anos de idade. Eu tinha que te escrever, porque naquele sonho, quando Deus disse a mim que me daria mais um filho, eu só não entendi como. Eu só não entendia de que maneira, de que forma. Mas a maneira como eu entendi, que era para eu ter entendido exatamente assim, foi que salvou a minha vida. Porque aquele tumor, embora fosse imenso em mim, ele não me causava sintoma. Ele era maligno, mas não me causava sintoma. No 5º mês da minha gravidez imaginária, eu decidi ir ao médico, simplesmente para ver como estava o bebê, uma vez que a minha barriga estava grande, imensa, meu seio também, com leite, e eu não tinha o nenê. O médico disse nem mais um dia poderia ter passado. Cada vez que eu penso nessa minha história real de vida, minha, do Francisco, da minha filha Sheila, hoje casada, já me deu uma netinha linda de nome Tamires. Cada vez que eu penso nessa minha história, eu digo a mim mesma e ao meu marido, eu tenho que contar. Essa história não pode ficar comigo. Eu tenho que comunicá-la para que as pessoas entendam a grandeza do Deus que nós temos. Sabe, meu querido amigo Paulinho da Pessoa, a respeito de tudo isso que eu vivi ao lado do Francisco, o meu marido, sim, porque ele sempre me apoiou em absolutamente tudo, eu gostaria de me reportar à própria Bíblia, sabe, Paulinho? Sara, por exemplo, está lá em Gênesis, do 18 ao 21, dos versículos 18 ao 21. Em sua velhice, Sara, já idosa e estéril, concebeu Isaque. Deus confirmou a promessa de que ela teria um filho, apesar da idade avançada. Então comigo aconteceu, eu não tinha, lógico, a mesma idade de Sara, mas aos 43 anos não seria comum ter um filho.
Isabel, em Lucas 1. Aparentemente, Isabel estava grávida em idade avançada e o anjo Gabriel anunciou a gravidez ao seu marido Zacarias. Quer dizer, o anjo Gabriel faz esse anúncio junto a Zacarias para preparar o marido, para que ele tivesse preparado. E você sabe que teve um particular com Francisco, meu marido, que de certa forma ele não teve o sonho com a mesma clareza que eu, mas depois ele me disse que ele se lembrava também de algo em que uma voz dizia para ele se preparar para que ele tivesse um novo desafio pela frente. E o desafio veio através do Luca, que foi um milagre em nossas vidas. Então, a história de Sara e Isabel são exemplos da soberania e do poder de Deus, que opera milagres, Paulinho, e cumpre suas promessas, mesmo diante das circunstâncias que parecem impossíveis aos olhos humanos. O objetivo de eu ter escrito para você hoje, o objetivo de eu ter escrito essa carta e ter me preocupado que ela chegasse até você, para que você pudesse anunciar, o objetivo dessa narrativa não é uma advertência sobre gravidez tardia, mas sim é a glorificação da capacidade de Deus em agir através das pessoas, mesmo quando essas pessoas estão em idade avançada. Então, não haverá talvez nenhum ser especial que venha a este mundo fazer com que o milagre aconteça para você. De repente, o milagre está ao seu lado numa cama de um hospital. Estava do meu lado aquela senhora, aquela mulher que precisava de mim e eu que precisava tanto dela. Isso tudo apenas demonstra a grandeza de Deus. Por isso eu quero pedir ao final da minha narrativa que essa minha história, que essa minha carta, que ela seja compartilhada com muita gente, para aumentar a fé das pessoas em Deus. É uma missão que eu encaro de uma maneira muito positiva. E gostaria, ao final de tudo isso, através do seu canal, eu gostaria de pedir às pessoas que se manifestassem, as pessoas que dissessem as suas opiniões, que através do seu canal dissessem o que elas sentem, ou o que sentiram depois de ter escutado essa minha história. Ficarei no aguardo dos comentários de todos vocês. Obrigado por tudo. Assinado Maria de Fátima, sua amiga Paulinho, do sobrenome Souza de Aquino. Um beijo e até a próxima.